muito bom dia nesse domingo. É um prazer entrar no seu lar através da TV Guarulhos, NET 3, HD 508 da Vivo e agora no canal nacional ABCcom, Sky 28. Eu sou Genésio Lopes Mendes e esse é o programa Visão Sistêmica, que tem como objetivo e propósito divulgar as constelações familiares do grande alemão Bert Hellinger. Esse filósofo, atual, contemporâneo, um dos únicos filósofos que pôde ver a sua filosofia aplicada com resultados fantásticos em todas as áreas. Está aí o Bert Hellinger, a nossa gratidão a esse alemão espetacular, Ele é maravilhoso, a gente não cansa de falar, porque ele cria uma técnica fantástica, de psicoterapia, que depois acaba se tornando um grande movimento e agora, por que não, uma filosofia de vida. Está aí o casal Hellinger, agora ele passa o bastão para Sophie Hellinger, que é a atual CEO da Hellinger Schuller e desenvolvendo as constelações familiares, A nossa gratidão também ao trabalho. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com ele, está aí não só com ele, como o casal Hellinger, maravilhoso, e acabei recebendo esse grande chamado da constelação familiar e hoje estamos aqui na TV Guarulhos, entrando no seu lar, telespectador, telespectadora, com o programa Visão Sistêmica, tentando levar a você a perspectiva de que nós somos todo e parte de um todo ao mesmo tempo. Levando para você que se você tiver algum tipo de questão, seja ela na área de saúde, na área de relacionamentos, na área de prosperidade, você pode olhar para o seu sistema. Você vai perceber que o Bert Hellinger deixou 3 leis, ou 3 ordens, que harmonizam o seu sistema. Quando você organiza o seu sistema, automaticamente ele se harmoniza. São 3 leis simples: a lei do pertencimento, tudo deve ser incluso. Segundo, a lei de hierarquia e respeito, quem veio antes, tem prioridade a quem veio depois. E a terceira, o equilíbrio de troca. Eu estou muito contente pelo que eu faço e pelo que eu recebo. Simples assim. Mas hoje nós damos mais um programa, continuidade a mais uma série de programas do Lar Irmã Celeste. A nossa documentação através das constelações familiares e as suas vertentes. A primeira vertente da constelação familiar acontece com Gunther Werber e Bert Hellinger, trabalhando as constelações organizacionais. Depois disso, Angélica Olvera, no México, desenvolve as constelações pedagógicas, e é disso que nós vamos falar hoje. E depois disso, o juiz Sam Stork, brasileiro, baiano, que desenvolve na área jurídica, e o Brasil é onde existe a maior atuação da constelação jurídica, dentro das suas instituições. Depois o Renato Chan com a saúde, e eu e o Marcos Fernandes desenvolvemos as constelações veterinárias. E hoje eu estou com a Sabrina aqui no estúdio, gravando aí, entrando no celular também. Olá, Sabrina, bom dia, como é que você está? Bom dia, estou muito bem. Como é que você chega? Chego ansiosa. Que bom. A gente sempre traz um representante do Lar Irmã Celeste, esse lar maravilhoso de Guarulhos. Aliás, fica o convite para você, guarulhense, dessa cidade maravilhosa, essa instituição de 80 anos. São 80 anos de o ano que vem, Sabrina? Vai fazer 79 anos e 6 meses, trazendo todo um trabalho, serviço assistencial a Guarulhos. Ela começou com orfanato e atualmente ela trabalha no contraturno de uma escola estadual implantada dentro dos limites do Lar Irmã Celeste, uma escola estadual com 200 crianças. Inclusive eu vou pedir para o Pércio, aliás, já agradecendo a técnica hoje do Pércio. Olha aí o Lar Irmã Celeste, uma foto, deve ser de 60 e pouco, Sabrina? De quando essa foto? Dá para identificar? Dá para identificar, dá para identificar porque a flor está lá, A flor está ali, então a gente sabe. E agora, obviamente, atualmente, aí está uma foto mais atual. E hoje o trabalho de contraturno com essas crianças, já uma foto bem recente, a área também é bem arborizada. Essas crianças recebem lá vários benefícios no contraturno, ou seja, de manhã uma turma fica na escola estadual e à tarde vai para o Lar Irmã Celeste. Quem estuda à tarde, de manhã, fica no lar, com uma estrutura que nós convidamos a você
não só a conhecer esse tipo de trabalho, mas principalmente, guarulhense, a contribuir com o seu benefício, o quanto você puder. Ela tem o bazar. E eu estou aqui hoje com a Sabrina. A gente faz um projeto, né, de implantação de visão pedagógica. E eu quero saber, Sabrina, como é que você vê esse trabalho para você profissional, né, como educadora social que você é? Olha, a princípio, a gente chega meio desconfiado, né? Quando nos apresenta a proposta. E eu cheguei um pouco apreensiva, com a mente aberta, mas um pouco apreensiva, né? Mas o que eu posso observar, no meu caso, é que a mudança aconteceu comigo. Veio de dentro para fora. Então, assim, as constelações, elas me permitiram enxergar algumas coisas dentro de mim que eu acho que foi fundamental para uma mudança ocorrer dentro do meu trabalho, dentro do lar, né? Dentro do meu trabalho com as crianças. Então, o que eu vejo é que a constelação, aos pouquinhos, ela foi quebrando essas cismas que a gente tem por não conhecer. Sim. E eu acho que se tornou uma parte fundamental do meu trabalho, de verdade. Que legal. E quando você teve contato com a constelação, quando te falaram constelação familiar, qual foi a primeira impressão que você teve sobre? O que você achou que era? Eu não tinha ideia do que foi, eu não tinha uma hipótese na cabeça do que seria. Eu não elaborei nenhuma hipótese, porque constelação, a gente já imagina, sei lá, um trabalho meio que coisa de horóscopo, sei de lá. astro, astrologia. Jamais eu ia imaginar esotérico. Algo assim. Então, eu não formulei hipóteses. Eu fui, assim, bem cismada, bem com receio, mas eu não tinha ideia do que seria. E, no final, foi uma grata surpresa. Pô, que legal, né? Então, você, telespectador, pode aproveitar isso também para a sua vida, né? Se você tem questões, como eu já comentei antes, na área pessoal, na área de saúde, na área de prosperidade, a constelação familiar, ela vai trazer um benefício não só para você, porque quando uma pessoa do clã resolve, né, se arrumar, entre aspas, ou se curar, ela acaba curando o clã. E a recíproca é verdadeira também, né, Sabrina? Porque a gente levou a visão sistêmica para o Lar Irmã Celeste. Aliás, gratidão à diretoria do Lar Irmã Celeste, a Dona Celeste, a todos os voluntários, a todos os colaboradores que aceitaram, como a Sabrina falou, obviamente com as suas restrições. As pessoas não sabem o que é constelação, né? Acha que tem religiosidade, acha que tem alguma coisa de astrologia, alguma coisa de horóscopo, alguma coisa de vidência. Mas não, constelação familiar é uma técnica de psicoterapia baseada em vários autores de psicologia e em várias técnicas. O Bert Hellinger faz uma grande colcha de retalhos, mas com uma perfeição incrível, com uma abrangência fantástica. E hoje a gente já sabe que ela acaba se tornando uma ferramenta para a investigação de sistemas complexos, que depois a gente vai falar com muita calma disso, mas como é que você consegue informações que não estão aparentes? Elas buscam trazer informações ocultas de maneira natural, segundo Rupert Sheldrake, de maneira biológica, né? Sabrina, e em relação às crianças, como é que você sente essa mudança no dia a dia do lar, no dia a dia pedagógico do lar? Olha, como eu falei, a mudança meio que acontece na base da hierarquia, né? Eu sou a mais velha, ali da convivência com as crianças, dentro da minha turma. E aí o que eu percebo a mudança ocorrendo em mim acabou meio que movimentando o espaço ao redor. Então, o que eu percebo? As crianças, elas estão um pouco mais cientes do lugar delas, né? Essa coisa da hierarquia. Eu não reconhecia essa questão da hierarquia antes de ser falado isso na constelação. Eu, às vezes, queria tomar um lugar que não era o meu. Então, consequentemente, quem está comigo, quem está perto, a tendência é fazer a mesma coisa. Então, hoje o que eu percebo é que as crianças, pelo menos as crianças que convivem comigo diretamente, as da minha turma, elas estão mais calmas, elas têm mais uma noção do meu papel e, consequentemente, do papel delas, mas eu acho que é por uma questão de que eu sei melhor hoje o meu papel. Isso. Então, eu consegui passar isso, não falando, mas pelas minhas ações, pela minha postura, eu acabei passando isso para eles. Isso, pela própria consciência, né, que você vai tomando em ocupar o seu lugar, né? E para você, telespectador, a constelação familiar, ela traz isso como uma marca registrada. Ela te coloca no verdadeiro lugar que você veio ocupar nesse planeta, nesse mundo. Então, você é menor do que os seus pais e maior do que os seus filhos.
E aí, para o educador, né, como a Sabrina, quando o próprio educador começa a trabalhar no seu lugar, dentro do chamado campo mórfico, ele começa a reverberar isso, né? Não como ordem, mas sim como atitude. E é isso que vai acontecendo nos sistemas e o que a gente percebe é onde se implanta a visão sistêmica. Porque, principalmente na área pedagógica, alguns professores, eles acabam ocupando o lugar de pai dos filhos, né, Sabrina? Como é que é esse emaranhamento? É confuso, né? O sentimento é confuso. Às vezes a gente acaba tomando mesmo um lugar que não é nosso, lugar de pai, lugar de mãe, pela convivência. A gente, no caso, no lar, que a gente tem uma convivência maior com as crianças, a gente fica com eles ali bastante tempo, então a gente acaba meio que confundindo os espaços, né? E as próprias crianças também. Eles passam tanto tempo fora de casa que às vezes eles começam a ver na gente uma figura materna que não é para ver, né? Que não é o nosso lugar. Então isso eu acho que mais atrapalhava do que ajudava no meu caso, né? Então assim, é como eu falei, essa questão de eu saber reconhecer o meu lugar. Eu não sou mãe, né? Eu posso ser ali a educadora, posso estar com eles o dia todo, uma grande parte do dia, mas eu não sou mãe. Então, o espaço da mãe vai ser sempre o espaço da mãe, o meu espaço enquanto educadora vai ser outro. Que legal, né? Essa consciência é fantástica, né? E aí a gente citando de novo o Bert Hellinger, ele diz que existe o amor que cura e o amor que adoece. O amor que cura é o amor que do teu lugar do mundo você faça o melhor a serviço da vida, né? Tá aí o Bert, o quanto ele fala, né, sobre a vida e o quanto essa técnica que ele cria, que é uma técnica criada para cura de pessoas, que ele durante 20 anos foi considerado o melhor terapeuta europeu, ele também passou pelo celibato, né, foi padre, e aí ele se torna psicoterapeuta e desenvolve a constelação familiar baseado nisso, na cura do ser humano, né? E ele coloca a primeira coisa que são as ordens do amor, e o maior amor que ele diz é aquele amor que cura, né? Ou seja, você do teu lugar, como educadora, eu como apresentador, como facilitador, cada um do seu lugar dá aquilo que tem de melhor, para que a vida continue sem interferência. Porque você que é educador, você que é educadora, tem a grande responsabilidade, obviamente, de fazer a consciência do país. E por muitas vezes nós nos emaranhamos, colocando, eu também como educador na área de constelação, às vezes alguns alunos querem realmente ocupar o lugar de filhos e a gente, por carência, também cai facinho nessa cilada. Como é que é essa cilada de cair, dessa carência, vamos falar assim? Eu não sou mãe, por exemplo, Tá. né? Então, algumas crianças a gente se apega logo de cara. E aí a gente não sabe muito bem como esse processo ocorre, mas você já está ali se preocupando com a criança como se fosse mãe mesmo, tratando a criança diferente em relação aos demais, isso também acontece, somos humanos, né? E é um sentimento muito confuso, é um sentimento de dor. No lar, por exemplo, que as crianças ficam em torno de 5 anos, quando chega o ano dessas crianças saírem, era um chororô, assim, é muito difícil essa separação. Então, eu comecei depois da constelação, que começou a falar da hierarquia, eu comecei a ver algumas atitudes minhas em relação às crianças, algumas carências minhas que eu tentava suprir com eles, justamente pelo fato de eu não ser mãe, eu não tenho muitas crianças em casa, né? Os meus sobrinhos já são todos grandes, então eu tinha essa carência de querer pegar o amor para mim, de ter ciúme deles com relação a outros educadores. Olha. Então a gente vai trabalhando isso. E é o que eu falei, a constelação serviu para mim para uma mudança interna. Eu sinto a minha vida diferente hoje, a minha visão das coisas. E, assim, é difícil dizer para você o quanto isso mudou o meu trabalho, o quanto isso facilitou o meu trabalho, como eu enxergo as coisas hoje de uma outra maneira. E, assim, eu só tenho coisas boas mesmo a dizer dessa experiência, de verdade. Bom, isso é mais do que uma declaração, a gente fica extremamente contente, né, não só pelo trabalho que a gente desenvolve no lar, mas pelo quanto a gente pode levar consciência para as pessoas, e ainda mais integrando isso a algumas visões de psicologia, como a do Ken Wilber, né, que nós temos a nossa visão física, nós temos um físico, um campo energético e uma consciência. O quanto a constelação familiar realmente é uma ferramenta já de segunda camada de consciência. Nós ainda, eu sempre declaro isso, aliás, esse final de semana tive com
pessoal que estava fazendo o curso da Hellinger, aqui em São Paulo, 2 amigos do Sul, aliás, um beijão, tanto para a Cláudia Fortuna como para o Edilson, que nós conversamos muito e a gente estava conversando que constelação, nós ainda nem sabemos o que fazer com essa ferramenta tão nobre, tão maravilhosa, né? Porque quando você implanta, você acaba abrangendo outros campos, outras pessoas, as quais você nem imagina. E quando você falou das crianças, né? Imagina, eu tenho também 8 filhos, né? 5 vivos, tenho 5 netas, né? Na realidade 8 netas também, 5 vivas, a história se repete. E às vezes no intervalo do nosso trabalho, todas as segundas-feiras, nós implantamos um workshop e por isso que a gente agradece aqui a diretoria do Lar Irmã Celeste, pela abertura que ela deu, né, pela carta branca que nos foi dado para implantar em todos os níveis, né, desde as oficineiras até os educadores, até a diretoria, trabalhando toda essa visão sistêmica. Agora, no próximo semestre, vão estar trabalhando também os alunos com os trabalhos e com os exercícios sistêmicos, para que eles também possam reverberar isso nos lares deles. A gente tem um trabalho e, às vezes, por 15 minutos que a gente fica ali na hora do café, vendo aquele refeitório lotado, aquela energia, a gente acaba se emaranhando com os olhares. Eu fico imaginando como é que você faz isso tecnicamente e ir embora e deixar todo aquele carinho, aquele amor das crianças lá. Como é que é isso? Não é fácil, não é fácil. Por isso que eu falei que é confuso os sentimentos às vezes. Às vezes a gente não consegue separar algumas coisas. E é uma energia muito gostosa. As crianças, eles têm um carinho com a gente que não dá para explicar, assim, como a gente ocupa um espaço tão grande na vida deles, assim, por esse contato diário, né? Mas é muito bom, é muito bom. Isso é consciência, telespectador. Eu quero agradecer não só a equipe técnica, mas principalmente a grande família da TV Guarulhos. E fica o convite para você acompanhar a nossa programação através do Facebook. Você tem todas as mídias digitais para isso. Apoie, né? Você que é guarulhense, aqui a TV Guarulhos, uma TV construída com muito carinho para você. Hoje a nossa programação cada dia mais vai enriquecendo, não só, obviamente, com o programa a gente puxa a sardinha para o nosso lado, Visão Sistêmica, mas Amigo Pet, meu filho é AP, o Hermano Henninger aqui, a Kátia, toda a família da TV Guarulhos espera pela sua audiência. E você, guarulhense, pode fazer dessa televisão uma televisão de sucesso. Então, gratidão ao Fernando Mauro, que é o presidente dessa casa, que nos acolhe com tanto carinho, que constrói, né? Os empresários são os pais da sociedade. E hoje, no momento em que o país vive, a gente dá lugar aos empresários, dá um lugar de respeito a tudo que eles fizeram e que ainda vão fazer pelo país, é extremamente interessante. Eu estou aqui com a Sabrina, que é do Lar Irmã Celeste, educadora social. A gente já percebe não só o carinho dela para com as crianças, mas a nossa alegria em levar essa consciência, em levar essa transformação no lar, né, em termos de harmonia. E também essas crianças vão crescer já num berço de uma consciência 4.0 para os novos desafios que o planeta vem trazendo, com essa complexidade toda de planeta. Quando a gente fala desde poluição, desde questões sociais, desde questões ambientais, né, da poluição que eu já citei, o quanto essas crianças vão se colocar no lugar de indivíduos, né, de cidadãos, e desse lugar de cidadão, indivíduo, como ele pode colaborar da melhor maneira, né? Bom, Sabrina, eu tenho profunda gratidão pela tua presença, né? Vou falar isso no alar, que a gente tem a nossa base sempre como gratidão. E eu quero que você, sei lá, você tem uma câmera aí aberta, né? O que você quiser falar, para quem você quiser falar. Aí a gente sempre dá essa abertura aí. O que é que você quer dizer para essa turma aí? Vamos ver. Olha, o que eu quero agradecer, primeiramente, o convite, né? Não só o convite para vir aqui, mas o convite também para participar dessas constelações. Porque o que eu tenho a dizer é que eu cresci como pessoa, né? Por me conhecer um pouco melhor. Às vezes é difícil olhar para dentro, né? Eu acho que é mais difícil olhar para dentro do que para fora. Para fora é fácil, né? E o exercício que eu aprendi a fazer através das constelações foi o exercício de olhar para dentro. Isso me melhorou como profissional, mas principalmente como pessoa. Eu acho que essa é a principal mudança
é a principal evolução que a gente tem que ter, porque aí você evolui em todos os campos. Você evolui profissionalmente quando você evolui como pessoa. Então, para quem tiver a oportunidade de conhecer a constelação, eu super indico, porque eu fui meio cismada, mas hoje eu vou com muita gratidão, com entusiasmo, com curiosidade, porque nunca é do mesmo jeito, né? Sempre está sempre mudando e não existe uma rotina, assim, a gente sempre está aprendendo coisas novas. Então, o que eu tenho a dizer é que eu agradeço essa oportunidade, porque tem me feito muito bem, de verdade. Nossa, que legal. Bom, isso vai também para toda a equipe que trabalha no Lar Irmã Celeste, né? A Lu, a Flor, a Eliana, o Guilherme, né? E todos que lá estão nesse trabalho de alavancar dentro dessa área pedagógica a visão sistêmica, para que vocês possam ter essas sensações, né? As pessoas possam experimentar um olhar interno. Durante os workshops no lar, nós também trabalhamos sombra, trabalhamos necessidade não atendida das crianças, né? Da tua criança, e o quanto é interessante você olhar para isso, olhar a tua crença, ou seja, aumentar essa tua lente de autopercepção, né, Sabrina? É um pouquinho dolorido, mas dói, não dói? Dói, eu também, eu tô endireitando, inclusive, a minha postura física e dói para chu, né? Não é mole. Não. Mas isso é que faz, né, a constelação ser tão maravilhosa. Eu vou chamar o INCOI, o nosso patrocinador, que é o Instituto de Constelação Integral, colocar aí para você que se interessa na área de constelação familiar, se você quiser um curso, participar de workshops. O INCOI é o único instituto no Brasil que trabalha as 5 vertentes da constelação: a área organizacional, a área pedagógica, a área jurídica, a área de saúde e a área de veterinária. Nós vamos ter agora, dia 26 de junho, dia 20 de junho, um workshop só de veterinária, na área de veterinária. Se você é um amante de pets, se você trabalha no mundo animal, é muito interessante essa visão sistêmica, que é a visão das constelações familiares, na relação entre homens e animais, entre tutores e pets. Também entender como é que animais podem participar do workshop de constelação, como vai o meu abraço para o Paulo Newman, de Curitiba, da Escola Ecos, essa grande escola, esse grande facilitador que usa cavalos como representantes de constelação. Tudo que a gente fala aqui no programa, você pode também procurar no site do INCOI, é incoi.com.br, ou através do nosso WhatsApp, você é o 984370255, você pode tirar algumas dúvidas, entrar em contato, e a partir daqui, desse programa, tomara que você tenha interesse por essa visão fantástica do Bert Hellinger. Eu vou mais uma vez agradecendo, né, Sabrina, não só a você e como toda a equipe do Lar Irmã Celeste pela receptividade, né, por dar abertura, né, para que essa nova técnica comece a ser difundida. Eu acho que a gente está num trabalho de base nas escolas brasileiras e o quanto a gente precisa de uma educação de mais qualidade e mais abrangência, né? Então, eu quero que você agora mande um abraço para quem você quiser e deixar aí registrado esse tchau teu aí na câmera. Gente, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, foi muito gostoso. Agradeço a oportunidade de participar. Quem estiver vendo, tiver interesse, vai atrás, procura um pouquinho, porque realmente vale a pena você conhecer. É uma coisa que é relativamente nova, porque antes eu nunca tinha ouvido falar, né? Talvez seja até pouco difundido, não sei. Mas, assim, se tiver a oportunidade, procura saber, gente. Porque, para quem eu posso, eu estou falando sobre. Porque, para mim, tem feito uma diferença muito grande na vida. Isso. Eu também, quando tive esse contato com a constelação familiar, foi fantástica, né? Aliás, eu tenho gratidão a Simone Arrojo, que foi minha mestra, a qual eu conheci as constelações e depois não parei mais essa história de evolução, né? De olhar para dentro, de começar a se entender, de autopercepção, sabendo o quanto a gente tem que trabalhar nessa vida, entender as ordens do amor é importante, o quanto a gente exclui as pessoas, o quanto nós ficamos fora do nosso lugar, às vezes atropelando pessoas, o quanto a gente não equilibra as trocas, né? E o mais fantástico é que a constelação, na realidade, é um poço de consciência. É algo que você nunca mais quer parar de penetrar e trabalhar e saber e conhecer. Então, a gente começa a entender como essas ferramentas vão se
vão casando no futuro, porque hoje nós estamos nessa nova era de consciência e transformação. A partir dos anos 50 vieram muitas técnicas, desde o Joseph Murphy até hoje, até Ken Wilber, até Snowden, na consciência que ele traz, por exemplo, para a área empresarial, com o Ken Wilber, com a Integral, com várias outras técnicas, com o Instituto Evoluir, por exemplo, do Marcelo Cardoso e da Delmar Franco, o quanto eles contribuem com a consciência. A própria Hellinger Schuller, com a tocada da nossa grande Sophie Hellinger, o quanto a gente está contactando pessoas, expandindo consciências. E fica o convite para você, caro telespectador, a entrar não só no INCOI, o Instituto de Constelação Integral, mas nas mídias, nas redes sociais. Você tem muita coisa de constelação. É óbvio que nós vamos agradecer se você procurar o INCOI, que é o patrocinador desse programa. Eu quero agradecer a sua audiência, um bom domingo para você, para a sua família. Lembrando que você está na NET 3, você também pode acessar o nosso programa pela Vivo HD 508, pela Sky 28, no Facebook da própria TV Guarulhos, ou no meu Facebook, Genésio Lopes Mendes, e através das mídias. Eu tenho gratidão pela sua audiência e eu deixo aqui esse programa hoje, eu ofereço esse programa ao grande Sam Stork, esse juiz maravilhoso que teve a coragem de botar sua cara para bater no judiciário, e hoje a constelação judiciária está desenvolvida em quase todas as salas jurídicas desse país.